Glória a Deus. Então amém, feche teus olhos, coloca a mão no coração. Vamos fazer uma oração. Ora do seu jeito aí com Deus, fala com o Senhor. Eu creio que Deus tem algo para você nessa noite. Que o Senhor possa ter misericórdia da minha vida e que eu possa ser um instrumento nas mãos de Deus para você nessa noite, em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Jesus, por mais uma noite, por mais um culto, Senhor meu Deus, por essa reunião, Senhor, pela nossa igreja, pela nossa família, Aliança da Paz. Senhor, eu sei, meu Deus, que o Senhor tem grandes coisas, grandes realizações, e eu creio, Pai, que o Senhor está no controle, Pai. Em nome de Jesus, eu oro com meus irmãos, pedindo a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia. Que o Senhor venha se derramar nessa noite através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha abrir as janelas do céu, meu Deus, derramar sobre nós uma unção. Que o Senhor venha nos direcionar, nos dar, Senhor, o discernimento, meu Deus, da Tua palavra. Que essa palavra possa entrar no seno do nosso coração, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha repreender todo o mal, que o Senhor venha amarrar todos os demônios, que o Senhor venha repreender, meu Pai, toda a ferramenta contrária, porque sabemos, meu Pai, que o inimigo anda ao nosso derredor, querendo nos atingir, mas eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que os Teus anjos já estão posicionados nessa noite, para nos abençoar, meu Deus, para nos livrar, para que nós possamos chegar ao objetivo daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Eu quero te agradecer, colocar as necessidades de cada um dos Teus filhos, a minha também, no centro das Tuas mãos, meu Pai. Eu sei que o Senhor é um Deus zelador, um Deus cuidador. Eu sei que não cai uma folha de uma árvore, eu sei que o Senhor não permita. Eu sei, Senhor, que tudo está diante de Ti. Em nome de Jesus, Pai, a vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia. Oh, glória. Aleluia. Amém. Você só dá glória, irmão. Amém. E o resto Deus faz. Amém. Deixa o Espírito Santo de Deus te tocar, em nome de Jesus. Abra no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 16, 17, 18, 19 e 20. Não sei se vocês vão colocar aqui no painel, mas são esses versículos. Vou ser bem simples, amém? E objetivo, o máximo para você entender aquilo que Deus colocou para nós nessa noite, amém? Não só para mim, amém, querido? Né? Oramos a Deus, pedimos, Senhor, nos dê uma direção, uma palavra que o Senhor quer falar conosco nessa noite, amém, querido? Então eu creio que toda a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então aqui em Mateus capítulo 28, a partir do 16 diz assim, vou ler aqui na Bíblia. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Eu só vou reforçar aqui esses primeiros versículos aqui. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Amém, querido? Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. Aleluia. Bom, queridos, o tema
dessa mensagem é: viva no centro da vontade de Deus. Fala assim: viva no centro da vontade de Deus. Fala assim: eu preciso viver no centro da vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus para nós? Amém? Será que realmente, isso no geral, será que realmente eu e você estamos vivendo no centro da vontade de Deus? Não precisa me responder, medita isso. Que você pergunte para si mesmo: será que eu estou vivendo no centro da vontade de Deus? Porque é engraçado a gente falar sobre submissão, falar sobre obediência, se arremeter a isso. É engraçado porque a gente sabe que as pessoas, o ser humano, por natureza, ele sempre gosta de viver na individualidade. É um pouco estranho quando você fala assim: você tem que viver no centro disso. Você tem que estar sendo dirigido, você tem que estar sendo condicionado dentro desse padrão, você tem que estar dentro desse contexto. Isso parece que a gente está enclausurado, que a gente está preso. E o ser humano, por natureza, ele tem esse não vou falar desvio, mas essa condição, esse caminho, esse caráter, não sei, da individualidade, né? A gente vê que muitas das vezes, né, os pais, quando chegam a orientar os seus filhos, e às vezes chega e fala: filho, não entra nesse caminho, porque esse caminho vai te trazer dificuldades. O jovem, como ele sempre é impetuoso, ele: velho, isso é careta, né? Não é assim como você está dizendo. Eu entendo que a experiência, ela vale muito mais que um conhecimento, simplesmente. Amém? E aí o filho não acata aquela orientação, acaba fazendo, acaba comprando, acaba se dirigindo. Aí lá na frente algo dá errado. Aí ele para e pensa: puxa vida, bem que meu pai e minha mãe falou. Então o ser humano, ele tem essa condição de viver, quer viver na individualidade. Hoje nós vemos como que o ser humano está sendo conduzido, né? Pessoas que viajam para os países lá fora, a gente vê a frieza das pessoas na questão de você não pode ultrapassar o limite das outras. Amém? Não tem aquela afetividade, não tem aquele calor. Amém? As pessoas vivem cada um no seu mundo. Glória a Deus. As pessoas, quando casam, né? A gente que já foi líder de casais, eu e minha esposa, a gente já pegou muitos casais com problema logo no início do casamento, que era o momento que a gente sempre falou para eles: era o momento de você estar desfrutando, né? 1 ano de casamento, isso é desfrutar ainda da lua de mel. É vocês desfrutarem daquilo que Deus preparou para vocês. Mas não, nesse período de 1 ano a 3 anos, no máximo 4 anos, dependendo da crise, a gente vê que as pessoas, elas têm dificuldade de relacionamento, porque quando se casam, elas querem viver a vida individual. Já pegamos pessoas casadas que, quando você conversa com elas, um fala: eu cuido da parte financeira, eu pago a luz e o aluguel, e ela paga as compras e o telefone e a internet. Então a gente vê essa individualidade, isso causa problema. Aí quando você conversa com o casal, diz assim: não é assim. A Bíblia diz que quando 2 se unem, se tornam um só. Ou seja, não sou eu que vivo mais, mas minha esposa que vive. Olha, é até bíblico isso, né? Mas tem muitos casais que dizem assim: o importante é que eu cresça e você diminua.
Então, irmão, muitos casais passam por essa crise de individualidade. Então, quando nós falamos de viver no centro, de viver, como que eu posso dizer? Eu falei a palavra aqui, no meio, sabe, condicionado àquilo. Porque a palavra de Deus, eu já disse isso aqui. Às vezes as pessoas, elas debatem sobre a questão de livre-arbítrio. Eu tenho por mim que o livre-arbítrio não pertence mais a nós cristãos. Pastor, você é teólogo? Não sou. Mas a partir do momento que eu morri para o mundo, que eu entreguei minha vida para Jesus, né? Eu não tenho mais esse livre-arbítrio. Embora o apóstolo Paulo diz, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, né? Mas nem todas as coisas me convêm. Lógico, tem coisas que é viável e tem coisas que não são. Mas eu não posso mais viver segundo a minha vontade como crente. Porque eu tenho um Senhor agora sobre a minha vida. Eu entreguei minha vida a Cristo. Glória a Deus. Jesus se entregou na cruz como Filho de Deus. Ele não tinha livre-arbítrio, ele se entregou por amor. Ele foi até o sacrifício por amor a cada um de nós. Então, nós precisamos entender essa questão de viver no centro. Viver condicionado a isso. Como cristão, irmãos, às vezes, quando você fala uma palavra de renúncia, quando você fala uma palavra, né, que nós temos que nos colocar naquela direção, isso é desafiador. Porque às vezes você fala com um membro, você fala com um discípulo, você fala com uma pessoa a questão de uma situação, a pessoa, ela não dá ouvido, ela não quer seguir aquilo que foi orientado. E muitas das vezes as pessoas se machucam em relação a isso. Então, quando a gente fala assim, eu preciso viver no centro da vontade de Deus. Amém? Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. O que eu devo fazer para estar nesse caminho? O caminho de Deus é perfeito. Amém, querido? Primeiramente, você precisa entender isso. Porque ninguém se entrega a uma pessoa se não tem confiança nela. Amém? E tem pessoas que ainda não se entregaram porque ainda não tiveram a revelação e não tiveram o conhecimento pleno da manifestação da glória de Deus. E as pessoas, elas querem reger a sua vida nas suas mãos. Ela diz, não, eu conduzo isso, eu dirijo dessa forma. E as pessoas acabam se ferindo e se machucando. Então, o que eu devo fazer para estar no caminho certo? Irmão, é engraçado que quando a gente é guiado pelo GPS, né, depois que foi criado esse sistema, né, veio o Google Maps, veio o Waze, e você, né, coloca o endereço lá, nem sabe onde é, e você coloca lá, clica lá em traçar rota e iniciar, já traça tudo para você, já sai lá no seu celular, no seu smartphone, não sei lá onde, e aí já te dá quilometragem e já te dá tempo de chegada, né? E você olha para aquilo, você tem uma certa confiança, uma segurança. Embora todo sistema é falho, mas a maioria das vezes acerta. Então você vai traçando a rota, vira à direita. A 300 metros você vai fazer uma curva tal. A não sei quantos quilômetros você vai fazer uma curva para o outro lado. Você está tão confiante naquela palavra que está saindo daquele GPS, que você chega lá no seu destino. Amém? E quando você tem que chegar a um lugar que você não conhece, você tem um endereço, mas não sabe por onde ir. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Amém? Quantas pessoas estão com dúvidas em relação à sua salvação, em relação às promessas de Deus, em relação ao chamado de Deus? Quantas pessoas estão vivendo debaixo de dúvidas? Aleluia, será que é nesse lugar que Deus me chamou? Será que é esse propósito que Deus estabeleceu na minha vida? Será que eu estou seguindo essa rota certa? Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Aleluia. Então, quando nós olhamos aqui para essa palavra, aqui nesse versículo, eu vejo uma posição aqui que diz assim: e os 11 discípulos partiram, fala assim, partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. Quando você olha o contexto dessa passagem, Jesus já tinha aparecido, ressuscitado, Jesus já tinha aparecido às mulheres, deu ordem a Maria, que avisassem os irmãos, que Jesus
e está lá, no monte, esperando por eles. Como que você chega, uma pessoa diz assim: olha, vamos lá no monte, porque Jesus vai estar lá nos esperando. Sempre tem uns Tomé da vida, uns crentes que só o sangue, diz assim: ah, irmão, pastor, você está inventando, porque Jesus já morreu, nós vimos ele sendo crucificado, sepultaram ele. Eu não vi Jesus ressuscitar, eu não vi a pedra sendo removida. Quem viu foi Maria, e o anjo que estava aguardando ali que removeu. Mas ela trouxe uma orientação de Jesus e disse aos seus irmãos: olha, vamos partir lá para Galiléia, lá para o monte, porque Jesus nos orientou para ir para lá. Como é difícil, irmão, você dá uma palavra, você dá uma orientação, você dá a condição à pessoa, e ela ainda duvida daquilo que foi falado. Quantas vezes Deus tem nos orientado, quantas vezes Deus tem nos sinalizado, quantas vezes Deus tem falado, e a gente pega meia palavra e a gente perde ela no meio do caminho. Então, eu vejo que a primeira coisa aqui, para que eu possa viver no centro da vontade de Deus, eu preciso ser fiel. Fala assim: eu preciso ser fiel. Quando eu sou fiel, quando eu entrego essa condição a Deus, da minha fidelidade, obedecendo a Deus, porque o fiel obedece, amém? Independe da situação. Abraão, quando recebeu a palavra de Deus, o Senhor disse: olha, sai daqui, do meio da tua parentela, vai para um lugar, que eu ainda te mostrarei. Só, ponto final. Só isso, Deus, só isso. Para que lado? Não sei. Sai andando, irmão. Pega a rua e vai. O Espírito Santo vai te guiar. Sai daqui e vai para um lugar que eu te mostrarei. Eu vou te mostrar ainda. Primeiro você tem que sair. Com Deus, a fé primeiro é assim. Primeiro você tem fé, depois Deus age. Amém? Porque tem pessoas esperando Deus fazer para depois mostrar que tem fé. Não, isso não é fé, irmão. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você crê. Amém? Então, nós precisamos entender essa questão de ser fiel. Uma das coisas que Deus tem observado, o trabalhar de Deus é tão simples que acaba sendo complicado. Por quê, pastor? Porque Deus, Ele sempre observa as coisas pequenas primeiro. Fala assim: Deus sempre observa as coisas pequenas. Por isso que aquele versículo diz: se nós formos fiel no pouco, no muito o Senhor te colocará. Amém? Deus nunca vai dar um fardo maior do que você possa carregar. Então a sua prova de fidelidade primeiro é testada nas coisas pequenas. Às vezes eu vejo as pessoas no extremismo das coisas. Isso às vezes nos assusta, porque sempre o que é extremista demais acaba se perdendo. No entanto, a gente tem que ser ponderado. Amém? Constante. Não adianta a gente correr igual o perna longa e chegar lá na metade do caminho cansar, enquanto a tartaruga, ela é constante e ela chega lá e ganha a corrida. Ah, que legal. Já fui criança. Então, amado, tudo que é extremismo demais acaba nos atrapalhando. Então Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele nunca pega uma pessoa e já começa a jogar um monte de coisa. Primeiro Ele vai confiar em você nas pequenas coisas. Deus, eu quero te adorar. Deus, eu quero te servir. Deus, eu quero estar na tua presença. Deus, eu quero estar no centro da tua presença. Ora, chora, pula no Espírito. Aí Deus vai e coloca uma pequena coisa, né? Eu digo porque
quando eu entrei para Jesus, quando eu entrei no Evangelho, né, vivi no mundo, bebi, baguncei, fui na macumba, fiz um monte de coisa, né? Casamento destruído. E aí eu vim para Jesus, e aí as primeiras coisas o Senhor foi me testando na questão de se realmente eu tinha esse sentimento de deixar tudo para trás e seguir a Cristo. Então as primeiras coisas que Deus começou a mexer na minha vida foi na transformação, né? Eu não sou tão velho, mas não sei, que tinha um demônio em mim, irmão, né? Minha esposa gostava do Phil Collins, ela era internacional, eu era caído pelo Roberto Carlos. Misericórdia, irmão, que coisa é essa? Olha que brega. Quando eu casei com a pastora, ela falou: você não vai colocar essa brega de novo aí não, né? Calhambeque, brucutu e não sei o que. Eu falei: não, pelo amor de Deus, eu não casei com um velho não. Ah, é que eu gosto. Ué, eu gosto do Roberto Carlos. E eu ficava naquela neura lá, irmão. E aí Deus foi transformando o meu coração, e eu fui sendo liberto das coisas. Amém? O Senhor foi arrancando essas coisas da minha vida. Eu disse: Senhor, que o Senhor viva verdadeiramente no meu coração. Eu não quero mais viver isso na minha vida. Amém? Comecei a vasculhar minha casa. Eu tinha um monte de foto de batizado do meu filho, né? Numa igreja aí que você sabe que a vela é do tamanho da criança. Eu peguei aquelas fotos, eu rasguei tudo, porque eu disse: não, isso aqui não vale. O que vale é Jesus Cristo, e um dia ele vai aceitar Jesus, também como eu aceitei. Então, quando Deus vai testando nós, né, eu programava sair, programava passear, aí tinha um trabalho na igreja, né, porque a nossa igreja sempre foi uma igreja de trabalho, né? Quem é aqui mais experiente, gostou, né? Sabe, irmão, tinha fé das nações, tinha passeada na rua, tinha isso, tinha aquilo, e a gente se programava para sair, e aí tinha um trabalho, tinha uma vigília, tinha não sei o que, e a gente sempre ia indo. Ah, então não deu, a gente marca outra data. E nisso foi 3 anos. Quando eu me dei em si, falei assim: nossa, 3 anos que eu não saio, 3 anos que eu não passeio. Não estou dizendo que passear não é de Deus, irmão, não é isso, por favor. Isso não é regra. Mas eu estou dizendo que Deus às vezes vai testando nosso coração para ver se realmente a gente o adora, se a gente realmente é fiel naquilo que a gente fala, se realmente a gente quer viver verdadeiramente com o Senhor. Então ele foi testando as pequenas coisas. Aleluia. E quando começou a vir as grandes coisas, aí as bênçãos de Deus foram sendo acrescentadas. Então nós precisamos entender que o Senhor, ele é observador das coisas pequenas. Tudo começa no pequeno. Quando aprendemos o pequeno, Deus nos coloca no grande. Quando somos fiéis no pouco, o Senhor coloca no muito. O problema é que a gente já quer começar lá em cima. As pessoas já querem começar lá em cima. Irmãos, é melhor começar embaixo. Por quê, pastor? Porque se você está embaixo, você ainda tem condição de crescer. Se você começa lá em cima, você já não tem mais para onde ir. Então, você precisa começar por baixo. Fala assim: eu preciso começar embaixo. Que o Senhor seja glorificado através da minha vida. Amém? Que o Senhor seja glorificado através das minhas atitudes. E o que eu preciso entender isso, me submeter à palavra de Deus. Não existe lugar melhor aonde Deus quer te colocar, senão no centro da sua vontade. Um dia vale mais do que 1000 anos na presença de Deus. Um dia vale mais do que 1000 anos. Ou seja, se eu estou no centro da vontade de Deus, eu entendi que essa é a hora. Esse é o momento de eu trazer isso para a minha vida e começar a repensar sobre isso. Que eu preciso viver essa manifestação. A palavra do Senhor diz em Salmo 91: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ou seja, quando eu estou no centro da vontade de Deus, a gente sabe que Deus é protetor. Mas quando eu estou no meio, eu sou guardado. Glória a Deus. Fala assim para o irmão: não saia do meio. Fala assim: não saia do centro da vontade de Deus. Aleluia. Muitos querem viver na aba, muitos querem viver no, né? Mas as pessoas acabam se perdendo. Então, irmão,
entender sobre a questão da fidelidade, estar disposto, estar no lugar onde Deus quer que você esteja, é a melhor coisa que pode nos acontecer. Amém? Fala assim: Deus tem o melhor para mim. Quando Jonas tomou o seu caminho, Deus disse: Jonas, vai para Tarsis, vai para Nínive, desculpa. Ele disse assim: não, eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Ele tomou o caminho dele, ele tomou a direção dele, ele saiu do centro da vontade de Deus e assumiu a responsabilidade. Aconteceu tudo que aconteceu, que você já sabe. Veio aquela tempestade no mar. Porque, irmão, quando a gente sai debaixo da vontade de Deus, do centro da vontade de Deus, a gente é vulnerável. Primeiramente é o ataque do diabo. Amém? E Jonas, ele saiu do centro da vontade de Deus e aconteceu tudo aquilo. E aí, a gente conhece a história. Acordaram ele lá dormindo no porão e pegaram e jogaram ele para fora. Foi engolido lá por um grande peixe. Quando o problema veio, ele se voltou rapidinho para o centro da vontade de Deus. Porque os irmãos é assim, né, irmão? Quando o ciclo pega fogo, ele já logo dobra o joelho, já coloca logo um propósito de jejum 3 dias, já coloca logo uma santa ceia no meio também, e glória a Deus, aleluia, e começa a clamar ao Senhor. Jonas começou a clamar 3 dias no vento da baleia. O Senhor ouviu, porque disse: agora você está no centro da minha vontade. E falou para a baleia, falou para o peixe, falou para aquele grande peixe: leva ele lá onde eu quero. Irmão, querendo ou não querendo, ele foi parar lá onde Deus queria. Fala assim pro irmão: irmão, não adianta você correr, Deus vai te levar aonde Ele quer que você esteja. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você vai se debater, mas Deus vai te levar aonde Ele quer que você esteja. Então eles foram para lá. Jesus tinha designado que eles fossem para lá. E quando eles chegaram lá, diz o versículo 17: e quando o viram, o adoraram. Irmão, quando eles saíram da onde eles estavam e chegaram lá onde foi designado, que chegaram lá e viram Jesus, automaticamente eles se prostraram ao Senhor. Eu fico vendo quantas dificuldades as pessoas têm de se render a Deus. Quantas dificuldades as pessoas têm de se submeter a Deus, de uma adoração verdadeira, de coração, de dentro do seu coração. Aleluia, porque quando a gente expressa adoração a Deus, é nesse sentido. Amém? É algo que vem de dentro para fora. Aleluia, sabe? É uma submissão total, um temor total diante de Deus. Eu me prostro diante do Senhor. Quando aquela mulher estava vertendo todo aquele sangue, com fluxo de sangue, há mais de 11 anos vertendo aquilo, né? Quando ela chegou diante do Senhor Jesus, ela falou assim: eu preciso prostrar a Ele, tocar nas suas vestes. Querido, se prostrar ao Senhor, se prostrar a Jesus em adoração, é algo glorioso, é algo maravilhoso. A mulher se prostrou aos pés de Jesus, ela derramou unguento nos pés de Jesus, que era o mais valioso que ela tinha. Ela tinha trabalhado um ano todo para juntar todo aquele dinheiro, e quando ela viu Jesus, ela se rendeu ao Senhor. Por quê? Porque o verdadeiro adorador, querido, ele sabe que o Senhor sempre tem que ter o melhor. Tudo é para Ele, por Ele e para Ele. Jesus é o Senhor da nossa vida. Quando nós nos dedicamos ao Senhor, quando nós louvamos ao Senhor, quando nós trabalhamos ao Senhor, como dando o melhor da nossa vida ao Senhor, nós estamos expressando a nossa verdadeira adoração a Ele. Deus é o melhor. Aleluia. Se dedique a Ele, se dedique ao Senhor, dê o melhor a Ele. Porque, irmão, nós não podemos viver só em gestos e expressões. Nós temos que viver verdadeiramente, como diz a palavra de Deus. O Senhor procura os seus verdadeiros adoradores que o adorem, não com gestos. Porque muitos trabalham, mas só trabalham.
não tem atitudes, não tem, sabe, sinceridade naquilo. Pastor, querido, se o texto diz que no dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu trabalhei, eu orei, eu intercedi, eu fiz isso, missões, eu preguei, curei, evangelizei, Senhor, eu fiz. O Senhor diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A expressão real de um verdadeiro adorador é quando a gente conhece pelos frutos. Glória a Deus. Porque, irmão, é difícil falar, mas é real. Nem toda pessoa que se expressa, está cheia do Espírito Santo, é porque tem Deus na vida dela. Não é assim. A pessoa se expressa, quer dizer assim, os dons, não o Espírito Santo, o dom de Deus, né? Porque os dons são visíveis, são notórios. Então a gente às vezes relaciona isso como Deus está na vida daquela pessoa. E nem sempre Deus está na vida daquela pessoa. Só porque ela curou, só porque ela profetizou, só porque ela revelou, só porque ela fez isso e aquilo outro. Não. A verdadeira expressão de que ele é um verdadeiro adorador, a primeira coisa que em Gálatas diz são os frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Porque o dom é de Deus, irmão. Foi Deus que dá. Não é verdade? Mas os frutos somos nós que conquistamos e desenvolvemos. Isso às vezes mana tempo de submissão, obediência, caráter. Aleluia, pagou o preço, né? Porque hoje os crentes não querem pagar preço. A gente vê palavrinhas, mensaginhas de internet. Às vezes a gente vê em history, a gente vê nesses lugares, e a gente vê pessoas falando, né? Como eu vi uma pessoa falando esses dias: nossa, como que pode um Deus desse? Eu não creio que Deus é assim. A pessoa deixa de dizimar e logo vem uma situação difícil na vida da pessoa. Nossa, Deus não é mau assim. Como se Deus fosse culpado que a pessoa não deu aquilo que era de Deus e que Deus amaldiçoou a vida dela. Não, Deus não amaldiçoa ninguém. Aleluia, isso são caminhos que as pessoas tomam. Quando nós estamos debaixo da palavra de Deus, a palavra de Deus se cumpre. Quando nós saímos debaixo da palavra de Deus, a palavra de Deus não se cumpre sobre a nossa vida. Não é em questão de Deus amaldiçoar, porque Deus não amaldiçoa ninguém. Somos nós, as pessoas que se colocam em caminhos errados. São as pessoas que tomam, mas as pessoas elas querem trazer uma notoriedade, sabe, de um evangelho, distorcendo, confundindo a cabeça da igreja. Irmão, Jesus é e sempre será o mesmo. A palavra de Deus é imutável. Céus e terra passarão, mas a palavra nunca passará. Ai daquele que tirar ou acrescentar uma vírgula. Aleluia. Mas as pessoas elas têm dificuldade. Então quando nós entendemos que realmente eles, quando viram Jesus, o adoraram, expressão de temor, de adoração, de respeito. E hoje muitas das vezes as pessoas não estão tendo essa situação. Levam o evangelho de qualquer forma. Aleluia. Fala assim: eu preciso adorar ao Senhor. Glória a Deus. Fala assim: essa noite eu vim aqui para adorar. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Senhor, eu estou aqui para te adorar. Não por causa do pastor Marcelo, não por causa da igreja. Eu não estou aqui por causa da igreja física. Estou aqui por causa do Senhor, que é o Senhor desta igreja. Glória a Deus. Então quando eles viram Jesus, eles o adoraram. E no versículo 18 diz: e Jesus aproximou-se deles. Olha aqui. Jesus aproximou-se e falou dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Irmão, quando é que eu estou no centro da vontade de Deus? Sabe de uma coisa? Eu preciso ser direcionado. Sabe? Porque as pessoas, elas estão tomando uns certos rumos na vida, né? Ouvindo certas coisas, que as pessoas acabam se frustrando, se machucando. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é infalível. Glória a Deus. Eu preciso ser orientada por isso. Essa é a minha regra de fé em prática. Não é youtuber, não é internet, não é coach, não é isso, aquilo outro. O que me direciona para o centro da vontade de Deus está aqui. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Ela é fiel e verdadeira. Ela não te faz tropeçar. Ela não te machuca. Ela não te julga, te fere. Aleluia. Mas ela te mostra tudo aquilo que Deus, Ele separou e preparou para você. Então, eu vivo no centro da vontade de Deus quando eu me permito ser direcionado por essa palavra. Se a palavra diz que irmão. Eu não vou achar subterfúgio, eu não vou achar situações, teologias, eu não vou questionar situações, porque se a Bíblia diz, eu preciso buscar um entendimento pela palavra. E uma das coisas que a gente sempre fala, que o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, amém? Ele nos revela, Ele nos mostra. Se você quer entender a palavra de Deus, peça ao Espírito Santo que Ele te mostre. Uma vez conversando com uma pessoa muito religiosa, dava até curso de catequese, catecismo, né, numa grande igreja. Eu trabalhando com essa pessoa, e um dia debatendo a palavra de Deus. Eu era novo convertido, irmão. Por isso que a Bíblia diz que o reino dos céus, os mistérios é dado aos seus pequeninos. Amém? Fala assim: eu sou os pequeninos do Senhor. Aí a pessoa, lendo um versículo da palavra, e ela disse, a pessoa perguntou, mas por quê? Não entendi essa passagem. Como que está dizendo aqui que da mesma torneira, da mesma fonte, não pode jorrar duas águas? Nós temos o Espírito Santo, a interpretação, a revelação, está mais claro para nós. É fácil interpretar sobre isso. Quando você lê a Bíblia e diz que de uma mesma fonte não pode jorrar duas águas, ou seja, nem ou jorrar água doce ou jorrar água amarga. Não tem como uma torneira sair duas águas. Amém? A não ser essa torneira elétrica agora, né, irmão? Sai morna. Mas vamos falar das coisas espirituais. Não, porque tem os irmãos que quer pegar a gente na curva. Estão falando da Bíblia, irmão. Né? Isso, a interpretação é: da mesma boca não pode sair louvores a Deus, e da mesma boca amaldiçoar pessoas. O crente não pode glorificar a Deus e maldizer. A gente não pode se mostrar que e depois lá não ser. Ou seja, a Bíblia diz se ensina ou não. Então, ou seja, uma fonte só pode jorrar uma água. Glória a Deus. E a pessoa não soube explicar isso. Mas como nós temos o direcionamento da palavra, o conhecimento, a partir do momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo já te agarra. Aleluia. E já começa a revelar coisas no seu coração. Quando você olha para a palavra de Deus, você fala: meu Deus, mas como que eu li isso? Não entendi. E agora eu estou entendendo tudo. Por quê? Porque você está agora sendo conduzido pelo Espírito Santo. Agora o Espírito Santo é teu consolador, é aquele que te guia, é aquele que te fortalece, é aquele que te revela. Porque você aceitou o Filho de Deus, você aceitou o sacrifício que Ele fez na cruz por você. Por amor Ele morreu pela sua vida, trazendo as bênçãos de Deus sobre você, trazendo uma vida abençoada no seu casamento, na sua casa, na sua família, na vida dos teus filhos. Você é direcionado pela palavra de Deus. Então o autor da palavra, o Espírito Santo, ele começa a revelar, começa a desbrochar a palavra, e você começa a ficar deslumbrado, você começa a ser cheio daquela glória, e você não quer parar. Aleluia. Você tem mais sede dele. Por quê? Porque quando eu estou no centro, irmão, eu sou direcionado, eu preciso ser direcionado. Se eu quero estar no centro da vontade de Deus, primeiro eu preciso me submeter à direção da palavra. Aleluia. Não adianta você querer tomar o seu caminho, não adianta você tomar a sua rota,
e dizer que está no centro da vontade de Deus. Davi, para encerrar, ele diz assim, em 2 Samuel capítulo 5, 19, o rei Davi: então Davi consultou o Senhor e disse: devo atacar os filisteus? Ele indagou o Senhor: Deus, o Senhor vai me entregar nas minhas mãos? E Deus respondeu a ele: sobe, ataca, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Querido, nós não podemos fazer nada, qualquer coisa que nós viemos fazer, sem a orientação de Deus, sem a orientação da palavra de Deus. Você corre um sério risco. O inimigo, ele trabalha de uma certa forma para te desvirtuar disso, te enganar. Eu não preciso, tudo que eu vou fazer, pedir para Deus. Isso mostra essa individualidade que eu falei para vocês. Porque se você é dependente de Deus, irmão, seja para você sair daqui e acolá, você diz: Senhor, seja comigo. Deus, coloco nas tuas mãos, Senhor. Me direciona, Pai. Eu estou colocando essa condição no Senhor. Aleluia. E quando você entrega nas mãos de Deus, quando você é direcionado por esse mover, irmão, Deus se sente feliz. Porque Ele pensa assim: puxa vida, o meu filho lembrou de mim. Aleluia. Davi, como sendo segundo o coração de Deus, ele sabia que a batalha que ele vencia não era pela sua força. Por isso que ele dizia: Senhor, eu posso ir. Deus, é para mim ir. Eu posso subir, eu posso guerrear. Senhor, o Senhor vai estar comigo lá. Tá, uma coisa é se eu posso subir. O Senhor me autoriza a subir? Mas eu vou ganhar a guerra? Porque é outra pergunta. Senhor, eu posso ir lá comprar essa casa? Uma pergunta. Mas é agora? Outra pergunta. E quando ele fez todos esses questionamentos, Deus o respondeu e disse assim: vai, filho, pode subir, pode atacar, porque esses filisteus que você está vendo, vou entregar tudinho na tua mão. A vitória é sua. Pode ir lá, porque eu sou contigo. A porta vai se abrir, queira Satanás ou não, queira o diabo não, queira filisteus ou não. Se eu estou dizendo que é e acabou. Aleluia. Eu disse uns dias atrás, o meu irmão em Cristo, o evangelista José Bento, me mandou uma mensagem. Falou assim: pastor, eu sei que é seu dia de folga, segunda-feira, mas tem uma pessoa assim, um amigo meu, que está internado na UTI, que está lá, só Deus sabe, os médicos, está difícil, está entubado. O senhor poderia ir lá fazer uma oração? O diabo já veio aqui: não, hoje é sua folga. Não é amigo teu, é amigo dele. Eu falei: não, eu vou. Mandei uma mensagem para você: pode passar aqui e me pegar? Vamos embora. Vamos lá. Porque assim, irmão, quando Deus nos coloca nesse propósito, vem uma enxurrada de coisa na nossa cabeça. Como as pessoas falam, né? Não só comigo, como os pastores todos aqui da igreja, são pessoas muito usadas por Deus. Mas eu já vi pessoas levantarem, crianças que não andavam a andar, crianças que estavam praticamente mortas a ressuscitar. Eu já vi muitas coisas de Deus acontecendo na nossa igreja. Eu falei: Senhor, o Senhor vem falando algumas coisas, então eu preciso estar no centro da tua vontade. Eu vou. Fomos lá, irmão. Chegamos lá, subimos do quarto na UTI, um monte de aparelho, irmão, mais um monte de aparelho. Ele já estava fazendo hemodiálise, entubado e tal. Eu olhei para ele assim e falei: Senhor, me veio uma pessoa na minha mente, né? Eu orei com tanta fé que eu disse: Senhor, ou o Senhor leva, ou o Senhor tira ele daqui. Que oração, irmão. Porque pela situação que ele estava,
Falei, Senhor, não dá para ele viver dessa situação na vida dele. Peguei o azeite dentro da UTI, melei minha mão de azeite, taquei na testa dele. E comecei a orar. Eu e o evangelista, orando. Acabou aquela oração, tudo tal. A esposa dele estava nos pés da cama chorando, falando algumas coisas. Realmente, irmão, pela minha ótica humana e a minha do evangelista, eu dizia, Senhor, só daqui para a glória. Mas a gente confia no Senhor, porque a gente é homem de fé, a gente sabe que o Senhor é capaz de fazer qualquer coisa. Fomos embora. Esquecemos. Aí passa uma semana. Aí, deu uma melhorada. Glória a Deus, deu uma melhorada? Já deu uma melhorada. Aí vem aquele pensamento de Satanás: é a melhora da morte. Porque a primeira coisa, quando um doente está entubado, está não sei o que, já melhora, irmão, quer levantar para comer, você já fica com medo. Fala, meu Deus do céu, já vai morrer no outro dia. Aí foi e tal, não conversamos mais. Aí depois eu perguntei para ele, e aí, como que está lá a pessoa assim? Pastor, nem te falei, já está em casa. Já está onde? Em casa. Assim, é assim que Jesus faz. Irmão, não é por nós, mas é o centro da vontade de Deus. Glória a Deus. Porque essa família foi tocada pelo poder de Deus. Amém? Então, nós precisamos viver isso agora. Essa campanha de que é a minha vez, é isso que Deus quer te levantar. Jesus disse, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, eu transfiro a vocês essa autoridade e de pregar o evangelho a toda criatura. Derrama o poder de Deus sobre a vida das pessoas. Irmão, você não precisa ser todo cheio dessa situação. Não, a sua fé, a tua palavra, a tua autoridade, o teu id já é o id de Jesus. Aleluia. De você dizer, Senhor, estou indo. Jesus diz, pois eu estou indo na sua frente. Aleluia. Porque esse ato de se levantar e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero viver as tuas maravilhas, não simplesmente no banco de uma igreja, não sendo o rei no trono, mas eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer, eu quero ser fiel, eu quero te honrar, eu quero te dar o melhor, eu quero, Senhor, porque o Senhor me salvou, o Senhor me libertou, alcançou meu filho, minha filha, meu esposo, me libertou das drogas, da bebida, do vício, do espiritismo, me libertou dos falsos deuses, o Senhor me resgatou da morte, o Senhor me levantou da sepultura. Então, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu sei que toda autoridade está nas suas mãos, mas essa autoridade também o Senhor derramou sobre a minha vida. A igreja agora. Você crê nisso? Porque, irmão, vivendo sendo da vontade de Deus não é só fazer o que a gente quer, quando eu quero, da forma como eu quero. Isso não é viver no centro da vontade de Deus. Você pode estar na beirada. Agora, quando Jesus é o Senhor da tua vida, quando Ele senta no trono do teu coração, é diferente. Glória a Deus. As pessoas têm pensamentos diferentes, atitudes diferentes. Quando fala para ela que vai ter um trabalho na igreja, que vai ter um evento na igreja, ela logo se alegra. Por quê? Porque é um momento onde eu posso trazer meus amigos, os meus familiares. O meu pai, estou encerrando 58 segundos. O meu pai foi ganho para Jesus assim. Não queria saber de igreja. Quando eu comecei a ir para a igreja, ele foi para a católica. Nada contra os católicos. Porque ele falou assim, não vem me chamar para a igreja não, porque eu estou indo na minha. Tá bom, fique em paz. Nunca tinha ido numa missa. Nem acho que foi no batismo só. No meu. E aí, quando eu comecei na igreja, ele correu. Falei, tá bom, deixa Deus trabalhar. Aí, uma certa feita, nós fomos para uma chácara. Era um trabalho da igreja. E lá, de repente, na hora lá, nem sei quem, tá, o pastor Henrique, tá, o pessoal todo lá, nós, tudo lá. Aí, vamos fazer uma peça. Bolaram uma peça na hora lá, irmão. Aí, estou no churrasco lá, comendo carne na chácara.
Aí estou vendo lá um barulho, pá, não sei o quê. Quando eu corro lá no salão, que eu vejo meu pai encostado na parede, nervoso. Falei, o que falaram pro meu pai? Pronto, agora que ele não quer saber mais de igreja mesmo. Não, irmão, ele estava fazendo parte da peça. Colocaram ele para fazer parte da peça. Aí, irmão, vai daqui, vai dali. O apóstolo, no final, fez a oração, fez o apelo. Está lá o meu pai, levantou os braços para Jesus e aceitou o Senhor como o único Deus da sua vida. Você crê, irmão, que Deus está fazendo grandes coisas, que depende de nós? Fala, essa é a hora, e esse é o dia, chegou a minha vez.